Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Afa e hoje eu vou fazer um vídeo aí que é uma coisa que eu tô querendo fazer há um bom tempo já, que é aquela série que eu fazia lá, que é meio que criticando, crítica dos outros a respeito de alguma obra artística. Vou fazer agora no formato React, né? Que é o que tá bombando aí, mas também que eu acho que faz sentido uma vez que é mais fácil dialogar com a crítica quando você tem a própria coisa ali para a gente observar. E a gente vai fazer isso então sobre o trabalho do Rafael Grampar, do Gárgulas de Gotham lá, sacou? Então fica ligado aí. Então essa série aí, Gárgulas de Gotham, é uma série do Rafael Grampar, quadrinista brasileiro, que eu conheci ele a partir do trabalho dele mesmo, Delivery. Acho que foi uma das primeiras obras dele ali, não sei exatamente se foi a primeira. Mas eu conheci o trabalho dele ali, sacou? E achei muito interessante. E agora ele tá fazendo essa série aí do Batman, né? E parece que a galera não tá curtindo muito não. E aí vamos ver o que, por exemplo, esse canal aqui é um tal de canal Abate Caverna, tal de canal. Canal grande pra caramba, né? Mas eu não conhecia não. E se é a Batcaverna, então o cara entende de Batman, né? Então vamos ver qual que é o problema aí da, da história. Qual que é o problema da revista? Vamos ver. Pessoal, hoje é vídeo polêmico. Batman Gárgula de Gotham. Eita HQzinha do Batman que fazia tempo que eu não via fazer tanta discussão, tanto furdúncio em cima de uma história do Batman. Porque assim, ó, essa é uma HQ escrita por um brasileiro. Então, legal. Falou-se muito sobre essa HQ. Antes, provavelmente, do lançamento. Eu ouvi alguma coisa a respeito disso antes de sair? Não, sacou? Então por quê? Porque eu não tô ligado muito nesse universo aí da gibisfera, né? Tipo assim, não tô ligado, né? Então o que eu vi foi que saiu, né? Então esse hype todo aí eu não. E ele vai falar muito sobre essa coisa do hype, né? Mas vamos ver. Rafael Grampar, com cores também de um brasileiro, o Matheus Lopes. E com isso, é uma HQ basicamente brasileira, com o nome Batman, sendo publicada num selo Black Label, com lançamento mundial. O que, convenhamos, poucas vezes isso aconteceu. Essa Sim, poucas vezes isso aconteceu. A coisa de ser brasileiros trabalhando. Rafael Grampar desenhando e escrevendo, sacou? Escrevendo uma história do Batman, isso é uma coisa que de fato não é nada comum. Porque, primeiro, ele está trabalhando para uma empresa norte-americana, certo? Não é comum mesmo você ter esse tipo de abertura para um escritor estrangeiro para criar a partir de um personagem, né, já estabelecido, porque por questões culturais mesmo, né? Então você tem uma indústria que era baseada num país específico, lógico que se vende para o mundo inteiro, mas não dá para abrir muito, né? Imaginando comercialmente, não dá para abrir muito essa produção de histórias assim de um personagem, por exemplo, como o Batman, para você não descaracterizar aquilo que já foi desenvolvido, né? Então, só por isso já é um ganho muito, muito grande. Você sendo brasileiro, você conseguir escrever alguma coisa para um personagem como o Batman. Já é um ganho, assim, absurdo de grande. aqui teria chamado a atenção, mesmo se a DC não tivesse feito um videozinho pra divulgar ela. Mas o fato é que a DC fez um videozinho pra divulgar ela. E foi aquele videozinho que puxa pra sua emoção, porque tem uma criança vestida de Batman e o Grandpa fala ali que ele ama o Batman, que vai fazer a melhor história do Batman na vida dele e que a história vai ser lançada no dia do Batman mundialmente para vários países simultâneos. A DC realmente não mediu esforços para lançar essa história com tudo que ela tinha. E com tudo foi. Mas o mal dessa prática é que às vezes coloca um hype em cima de uma HQ que é insustentável. E é aqui que mora. Tá, como é que dá pra saber que é insustentável? Tipo, ó, a série é uma série, né?
São 4 edições da revista. Essa análise aqui está sendo feita a partir da primeira edição, né? Hoje, agora, a gente já tem 2 edições lançadas, né? Então, como é que você sabe que não atendeu a expectativa se você nem viu o treco pronto ainda? Sacou? Tipo, vamos ver. Agora, a polêmica dessa história. O que envolveu o lançamento do Batman Gárgula de Gotham. Porque, olha, pela campanha massiva, ficou parecendo que a DC tinha convencido o Alan Moore a fazer mais uma história do Batman. Que o Neil Gaiman voltou a fazer a HQ do Batman. Que inventaram uma máquina do tempo pra pegar o Frank Miller dos anos 80 e trazer pra 2023 e fazer uma nova história do Batman. E, infelizmente, não é esse o caso. Essa divulgação que a DC fez é totalmente desproporcional com o que é o quadrinho. E quando a HQ foi lançada, veio uma primeira leva de críticas muito positivas com a HQ. Mas, à medida que a gente foi passando o lançamento, uma semana, 2 semanas depois, começaram a surgir críticas mais pesadas com a história. Então, quer dizer, assim, quando a HQ saiu, as críticas foram positivas. Aí passaram um tempo, 1, 2 semanas, as críticas começaram a ficar pesadas. Então, qual que é o objeto de análise da pessoa aqui? São as críticas que foram feitas ou a obra de fato? Porque assim, o que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas, a mesma pessoa que fez uma crítica positiva, ela foi lá, leu de novo e mudou a crítica dela, ela entendeu, não, realmente isso não é bom. Eu tava viajando aqui tava no hype, achei legal, agora ficou ruim, porque eu li, tipo, direito. Ou se tá se falando sobre uma coisa do tipo assim, eu observei as críticas para basear a minha crítica e as críticas agora são mais negativas do que positivas, portanto, alguma coisa? É isso? Com algumas pessoas dizendo que a história era Entendi. overrated, ou que era muito ruim, Overrated. ou que era cafona e entre outros adjetivos. E sobretudo com essas críticas Tem vindo mais tem um mano que falou que achou cafona. Esse mano é o Chico Barney, tá ligado? Eu não manjo muito de Chico Barney, mas eu acho que é um cara que faz crítica de BBB, tá ligado? Não, ele tem uma parte de quadrinho, dá pra ver que ele tem um monte de quadrinho ali na, na estante dele ali, sacou? de brasileiros. Já que quando a gente vê as críticas fora do Brasil, principalmente dos Estados Unidos, a grande maioria gostou do quadrinho. E aqui, talvez por conta de envolver um brasileiro, a referência ser um pouco diferente, a relação com a história ser completamente diferente, a história acabou sendo tanto muito criticada quanto muito elogiada. Então, olha só que interessante, isso é muito interessante. Ele tá falando aqui, eu não fui atrás pra saber se é isso mesmo. Mas ele tá falando aqui que lá fora a revista no geral foi bem recebida, mas no Brasil a revista teve bastante crítica, muito mais crítica. Quer dizer, disse que teve muita crítica negativa e umas muito super positivas, mas teve essa essa anomalia, assim, né? Uma discordância entre a aceitação ali da revista e ele coloca dá importância para essa reação negativa que teve aqui no Brasil. Mano, eu vi algumas outras críticas também dos brasileiros aqui, sacou? E eu fico pensando, será que não tem um quê assim de tipo pagar muito pau pra gringo mesmo? E tipo assim, aí a gente vai ver o brasileiro lá como ele funciona como uma coisa assim, tipo, quem ele falou, não é o Neil Gaiman, não é o Alan Moore, então não é bom, sacou? Enquanto tem uma porrada de outras coisas que saem do Batman de autores que também não são tão conhecidos assim, e acho que se não se critica tanto porque você não tem como fazer a ligação
com o fato de, tipo, eu sou um brasileiro criticando um brasileiro, né? Então a gente encontra aí um elemento interessante, né? Comum, assim, para desenvolver nossa argumentação e tal, sacou? Porque, tipo, revista do Batman, tem 1 milhão de revistas do Batman e, assim, tipo, só essa revista do Batman não é tão boa. Só essa aí do Grandpa que não é boa. Estranho, né? Sabe, se viveu de extremos na hora de falar dessa história. Mas muito bem, do que se trata Batman Gárgula de Gotham? É uma história Black Label do Batman que se passa no universo alternativo. Black Label é só uma espécie de selo, né, da DC que possibilita histórias com um teor assim vamos dizer, mais adulto, sacou? Basicamente isso. Nos primeiros anos que o Batman tá ali em Gotham, está acontecendo uma série de assassinatos e o Batman está investigando isso, mas ele acaba se deparando com um novo vilão chamado de Krypton. O Batman falha no primeiro momento em conseguir capturar esse vilão e ele passa a investigar mais sobre esse Krypton, ao mesmo tempo que ele lida com problemas pessoais da persona do Batman tá tomando conta de sua vida, enquanto que ao mesmo tempo, permeando toda essa história, a gente tem o desenvolvimento do surgimento de um sentimento de revolta na cidade de Gotham. Esse é o resumo do quadrinho. A HQ em si tem várias ideias muito boas. A melhor dessas ideias é com certeza o vilão, tanto visualmente quanto a proposta narrativa dele. Que olha, Então, é isso, né? Tipo assim, a melhor coisa é o vilão e tal, não sei o quê. O vilão, ele é um vilão novo, de fato, né? Ele está sendo desenvolvido a partir dessa história do Grandpa, né? Então, o que é ruim no Batman do Grandpa? O Batman. O Batman. Mas o Batman foi o Grandpa que inventou? Não. Ele está escrevendo uma história do Batman. Sacou? O Batman já tá lá. Quantos anos tem o Batman? Sacou? Ah, o vilão é maneiro. O vilão foi o Grandpa que olha só fez. esse visual, não tem como ele não chamar atenção no quadrinho. Ele grita presença, ele tem muita personalidade. E o modus operandi desse serial killer é que ele é viciado em desenhos antigos, aqueles super violentos da década de 40. A origem dele está intimamente ligada a algum mistério que aconteceu no Asilo Arkham, na qual não foi esclarecido o que é até a edição número 1. Só que para uma ideia muito boa que o Grandpa tem do vilão, ele tem uma outra ideia que aí eu já acho que não se sustenta, que é o Batman da história. O Batman, como ele Que é o Batman. Ou seja, o problema da revista do Batman é o Batman, sacou? tá nesse ano 2 ou 3, ele tá nessa jornada de que ele tá completamente obcecado em ser o Batman. Ele não refere ao Batman como eu. Ele sempre fala o Bruce Wayne. Tá sempre falando em terceira pessoa. E ele chega, inclusive, a elaborar um plano que ele vai soltar na mídia dizendo que Bruce Wayne morreu. E com o Bruce Wayne fora da jogada, ele poderá ser o Batman em tempo integral. E aí sim, né, salvar a cidade, né, dedicando o voto que ele fez para seus pais o tempo todo, sem parar dia e noite. Por si só, eu acho essa abordagem um pouco cansada, porque a gente sabe logo de cara, com o início desse arco do Batman, onde que isso vai dar, que é o Batman entrando em consenso com ele mesmo e convivendo ao mesmo tempo Batman e Bruce Wayne. A gente já viu isso outras vezes, o próprio The Batman já explorou isso de maneiras mais interessantes. Mas eu acho que o grande problema desse Batman nessa história é que o Batman narra a história num estilo Frank Miller. Vocês lembram lá daquela... Então tá, então o problema, por exemplo, dessa proposta narrativa, né, de uma trama aí, é que a gente já sabe aonde que isso vai dar, sacou? Quase do tipo assim, eu não quero nem ver, porque isso necessariamente vai ser uma repetição de algo que eu já vi. Então é do tipo assim, tá, eu já vi o final da história, eu já sei como que a coisa vai acabar, né? Basicamente é isso. Então é uma questão, pode estar certo? Pode estar certo, pode ser exatamente isso. Mas pode não ser também, sacou? Então
Tá. Tipo, eu acho que é uma coisa assim da gente ter elemento para trabalhar, né? Então, se a gente vai falar da parada, da proposta, aí tá no começo da história, né? Ele falou que, tipo, isso é algo que a gente já viu no The Batman e tal, então eles vão ter que conviver os dois lá. Agora, a questão é, mesmo quando você vai repetir uma mesma trama e tal, por se tratarem de artistas diferentes desenvolvendo, a forma como isso vai ser apresentado vai diferir, necessariamente. Sacou? Lógico. Pode ser que não, mas a gente tem que dar um crédito, porque a gente está falando de um outro artista. Então a gente não pode achar que ele vai simplesmente copiar exatamente as coisas como já foram feitas, sacou? Senão não tem mérito realmente, né? Então a gente pode desacreditar do trabalho totalmente. Agora, por que ter esse descrédito assim logo a princípio, sacou? Tipo, isso aí já foi feito e tal. Cara, a gente tá falando de um personagem que tem, tipo, muitos anos, sacou? Então, tipo assim, é muito doido, né? Porque você quer ver uma história do Batman, mas você quer ver uma coisa totalmente original. Então, pô, talvez outra parada, sacou? Tipo, A HQ do Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, né? Gotham City, 40 graus. A cidade está empolvorosa. E olha, quem sou eu para criticar Frank Miller? Escreveu o quadrinho mais lendário, mais bem sucedido da história do Batman, o Frank Miller dos anos 80. Agora, o Frank Miller pós anos 80, e que voltou a escrever o Batman depois, é o Frank Miller dos vícios. E um dos vícios muito ruins que o Frank Miller tem é de vício ruim, vício ruim. Um vício ruim, entendeu? Vício ruim. Tem vício bom. colocar narração do Batman em tudo, até na hora que você não precisa. Tá ali o Batman dando um soco em alguém e o Batman tá. Isso, eu sinto o soco entrando na sua mandíbula, o dente dele quebrou. E eu sinto prazer com esse golpe. Esse tipo de narração interna do Bruce Wayne, que é ele meio que conversando com ele mesmo e tendo prazer em ser o Batman, enquanto que ele vai mostrando a corrupção de Gotham, o quanto que Gotham é suja, o quanto que esses bandidos precisam sofrer. Esse tipo de diálogo, eu acho que já fica muito datado. Porque pra mim, esse tipo de diálogo é dos anos 80. Então, aí eu não sei por quê, né? Talvez apenas, eu não sei. Aí eu preciso que haja algum tipo de argumentação a respeito disso. Porque essa maneira aí de apresentar o pensamento do personagem através de recordatório e tal, é uma coisa dos anos 80. Sacou? Por quê? Né? Se a gente for ver dentro dos quadrinhos da Marvel e da DC, até antes de ser Marvel e de ser DC, a gente tem como forma esses recordatórios, assim, explicando muito, inclusive, a ação do que está acontecendo. Né? Tipo, escrito, estando escrito exatamente aquilo que a gente está vendo no desenho. Né? E o que ele está falando não é exatamente isso. Ele está falando de uma coisa do Frank Miller ali, de estar mostrando como que o pensamento do Batman pode ser lido pela gente dentro das histórias que ele fez. E aqui ele está falando, o Grandpa está fazendo isso também, então é ruim porque ele está fazendo isso também. Entendeu? Então, tipo assim, repetir uma forma é algo ruim necessariamente. Mas por que só essa forma específica é ruim e as outras não? Porque, tipo assim, o quadrinho ele é basicamente a repetição de uma forma, porque é uma linguagem, sacou? Tipo, a gente tá vendo aí os quadros em sequência, coisas que são características da linguagem visual do quadrinho, sacou? E isso está sendo repetido desde que o quadrinho é quadrinho. Mas isso não é um problema. Por quê? Porque se variam, né, de alguma maneira, o desenho, a forma como ele compõe cada quadro, a própria dinâmica da página, enfim. Mas ele não desenvolveu isso não, é o que eu estou falando. Agora, o problema é porque essa ideia de você colocar meio que a voz do personagem ali sobreposta, isso aí é uma coisa datada. Isso é uma coisa que não se faz mais. Mas não se faz mais onde? Porque assim,
Dentro do quadrinho, talvez, do Batman especificamente, não se vê mais isso, e aí então fica fora, fica contrastante, ou isso não se faz em quadrinho nenhum, e isso é uma técnica que não funciona, que não ajuda, que não dá sentido, porque eu, como quadrinista também, eu penso, pô, mas qual que é o problema de colocar o pensamento do personagem a partir dentro de uma sequência de quadros? Qual que é o problema? Isso é um recurso. Um recurso. E aí o que vai variar aqui nesse caso específico? É o texto. O texto é um texto específico. Então, assim, o problema é que tem texto no quadrinho, e aí a pessoa não gosta de ler, aí ficou cansada de ler, e aí não quis ler. Aí é ruim porque teve que ler. Sempre que alguém tenta replicar esse estilo, e não é o Alan Moore, não é o Frank Miller no auge, fica parecendo alguém tentando resgatar esse estilo para tentar trazer em voga nos dias de hoje, e é uma coisa perdida. E o Grandpa, por ter trabalhado com o Frank Miller, os dois já fizeram juntos, né, uma HQ do Batman dentro do universo lá do Cavaleiro das Trevas, você vê claramente o legado do Frank Miller na escrita do Grandpa. E o meu problema é que, tipo, ninguém consegue fazer esse tipo de diálogo se não for Alan Moore e Frank Miller no auge, especialmente depois dos anos 2000, porque é um quadrinho que se leva muito, muito a sério. Porque a ideia toda é pra ficar parecendo aqueles filmes antigos de detetive, que o protagonista é o detetive e sempre que acontece... Aí a coisa ficou meio confusa, né? O Frank Miller, que só o Frank Miller que faz isso, aí esse quadrinho se leva muito a sério, principalmente porque se passa no ano 2000, mas ele parece um filme detetive antigo. Se alguma coisa, ele narrava. Ah, mas aquela bela dama passou pela porta e com aquele vestido estonteante, eu olhei nos seus olhos. Era mais um caso e eu iria resolver. Sabe, é mais ou menos assim que o Batman tá falando na HQ. E eu acho que isso não combina muito. Entendi. Então, tipo, esse é um estilo de novo, né? Isso é uma coisa que funcionou no passado e não funciona hoje em dia. Narrador não funciona hoje em dia. Eu não sei, eu acho que falta um pouco primeiro, de justificativa por que não funciona, por que é ruim. Outra coisa é entender que todo mundo que está lendo esse quadrinho teve contato com essas obras antigas que ele está falando. Tipo, todo mundo que vai ler esse quadrinho tem a nossa idade. Todo mundo tem, né? Já viu tudo isso. Todo mundo, todo mundo. Não tem ninguém de 12 anos que pode ver esse negócio, não. Não, porque é Black Label, né? Acima de 18. Mas mesmo assim, 18 anos, né? 18 anos é 2000, pô, nasceu em 2024 quase, né? Então depois dos anos 2000. Então, tipo assim, pode ser uma novidade para uma pessoa, sacou? Então, eu não acho que sustenta, não. Com a ideia da história. Que a ideia da história é ser realista nos dias de hoje. A HQ começa e tem quase 5 páginas dedicadas para desenvolver Gotham, para mostrar que Gotham é um lugar sujo, corrupto, que o sistema social está quebrado, que os ricos estão fazendo os pobres sofrer. E beleza, gosto dessa ideia, mas não precisa começar essa escrita robusta. Porque os ricos estão fazendo os pobres sofrer. Aí do Batman Frank Miller. O olhar petrificado, minha marca. Nada a perder, nada a ganhar, nada a esconder. Nada apenas do que a real face da dor. E claro, nas HQs, o Batman, quando ele tem esses monólogos internos, ele é um pouco sádico. Só que o do Frank Miller tem um prazer interno do jeito que ele fala. É quase um fetiche em ser o Batman. E aqui nessa história eu achei que tem a mesma coisa. Esse acabou sendo o grande ponto negativo da história pra mim. Sabe, parece que o Batman tá gostando do que ele tá fazendo. E claro, cada um vai ter seu jeito de escrever. Então, esse ponto é interessante. Tipo assim, o problema é que parece que o Batman gosta de fazer o que ele faz, que ele gosta de dar porrada nos outros. Por que isso é um problema? Tipo, por que isso é um problema? Tá ligado? Tipo assim, o Batman ele tem que ser um ser puro, celestial, um anjo, sacou? O cara realmente ele tá lutando com outras pessoas, pessoas que estão fazendo, sei lá, são bandidos, são pessoas, são criminosos, sim. Mas ele deveria odiar o que ele faz?
só para ele ter uma justificativa, assim, para eu ficar tranquilo, de tipo assim, ele faz isso, ele, sei lá, bate na galera, mas ele fica com pena da galera, então ele é um cara bonzinho e tal, tipo, aí é maneiro. Não sei, cara, tipo, por que exatamente? Por que o Batman não pode sentir prazer em bater na galera e fazer o que ele faz, uma vez que toda a origem, toda a justificativa dele ser o que ele é, vem de um trauma que ele sofreu. Então, tipo, é como se fosse uma descarga, né? Tá se satisfazendo, se sentindo mais aliviado a partir do que ele está conseguindo compensar dentro a partir do trauma que ele teve. Qual o problema? É só que eu acho que esse é o estilo do Frank Miller. E só o Frank Miller consegue fazer isso funcionar. Que é o Batman que sente prazer em ser o Batman, de bater no bandido, sem que isso descaracterize ele. E diga-se de passagem que ele só conseguiu fazer. O problema é descaracterizar o Batman. Ficou? Descaracterizei o Batman. Aí, tipo assim, descaracterizar o Batman é ruim. Fazer algo que não seja original é ruim. O que eu quero? Fazer isso 2 vezes, que é no ano 1 e do Cavaleiro das Trevas. Quando ele acertou, ele fez 2 das melhores HQs do Batman de todos os tempos. Quando ele errou, ele fez 2 das piores, que é o Batman e Robin All Stars e a continuação do Cavaleiro das Trevas, que, meu Deus do céu, passa longe aquilo dali. Por mim, metade desses diálogos internos do Batman dava pra tirar e não iria mudar em nada a história. Inclusive, eu acredito que iria deixar a dinâmica da leitura muito mais fluida. Agora, existe um pouco... A dinâmica da leitura mais fluida. Aí como é que você melhora a dinâmica da leitura? Tira o texto. Entendeu? Porque uma vez você não precisa ler, aí acabou o problema. O pessoal não gosta de ler, não. E no final, eu acho que esse é o ponto que mais me incomodou. Porque o resto do quadrinho é excelente. E quando eu digo o resto, eu quero dizer ilustração, eu quero dizer enquadramento, eu quero dizer sequência lógica da história, porque a HQ é muito dinâmica. Você tá vendo o Batman, depois você tá vendo o Gordon, depois você tá vendo o Alfred. É uma parada bem cinema. Então, aí, assim, já que ele tá falando, agora que ele tá começando realmente a falar do quadrinho em si, não só do que ele gostaria que o quadrinho fosse, né? Porque tem isso também, né? Tipo, o quadrinho não é aquilo que eu queria. Mano, faz o seu. Mas assim, tá começando a falar do quadrinho em si. Se você viu o mesmo Delivery lá e achou legal, eu percebo que o Batman, esse Gárgulas de Batman aí, Gárgulas de Gotham, ele é uma parada que é tipo o mesmo Delivery, sacou? Tipo, ele tem a mesma pegada técnica em termos da variedade de traços, de estilos dos personagens ali secundários e tal. Tem toda a dinâmica de passagem entre quadros que o Grandpa já desenvolvia. Então, assim, é um trabalho com uma cara mesmo autoral dentro do Batman, sacou? Então tem essa pegada. Então é interessante mesmo, assim. É interessante. A história, bicho, a história tá em desenvolvimento. A gente tem que ver até o final. Eu acho que a gente tem que ver até o final para entender a história. Não dá para ver um quarto do filme e falar, então, eu não achei interessante essa proposta aqui. Cinematográfica a HQ. Eu consigo ver esses painéis sendo animado e sendo uma ótima animação do Batman. Inclusive, esses mesmos balões do Batman em forma de animação, talvez não fosse ficar tão ruim. O próprio The Batman, quando o Batman Robert Pattinson vai falar internamente... 30 de outubro, a cidade está ao caos. O elemento se esconde. Ah, mas o elemento não sabe que eu estou por aí, porque eu sou à noite. O medo é uma ferramenta. Esse diálogo, se fosse numa HQ, talvez ia ficar ruim, sabe? Mas no filme fica excelente porque é uma outra mídia. Porque não é só o E por quê? diálogo, é o ator e é a direção. O Robert Pattinson pega esse diálogo que talvez com uma outra pessoa fosse ficar muito ruim e ele dá a camada necessária para que você veja o quão complexo que é esse personagem Bruce Wayne do Matt Reeves. Na HQ... É louco isso, cara, porque tá falando que é só por causa da interpretação do texto. Então, pela forma como o ator interpreta aquele texto, é que deixa aquilo com mais sentido.
sacou? Independente se o texto for o mesmo. Isso pra mim não faz nenhum sentido, porque, tipo assim, um texto escrito, ele deve cumprir esse papel de transmitir a mensagem se você é capaz de lê-lo e entendê-lo, sacou? Então, pra mim, tem uma questão aí tipo, de conseguir interpretar esse texto aí. Tipo, eu lendo eu não consigo, mas se alguém falar pra mim com a voz certa, aí fica bom. Infelizmente, você não tem o Robert Pattinson lendo os painéis do Batman. Você tem só a sua voz e a sua interpretação como você lê ali. E nesse caso, o meu, e por isso que eu digo o meu, cada um tem o seu, não falaria desse jeito. O Batman do Animated Series jamais iria falar desse jeito. E bem, fora isso, O meu Batman não é assim, sacou? O meu Batman. as histórias que conseguem fazer isso, Cavaleiro das Trevas HQ, filme do Batman Cavaleiro das Trevas, são aquelas histórias que ficam como lendárias. Então, quando falam que o Batman Gárgula de Gotham tem um potencial enorme, não estão mentindo. O potencial dessa história é, hoje, de talvez ser uma história da década do Batman. Não digo de todos os tempos, porque é um pouco exagerado fazer isso, mas da década. É totalmente plausível dessa ser uma das melhores HQs do Batman da década. Só que existem esses dois pontos de atenção que é o que vai dificultar disso acontecer. Essa parte da narração interna do Batman que me parece fora de contexto com a HQ, que parece uma coisa mais dos anos 80 do que É isso, né? O problema é que tem texto. anos 2020, e a convergência das três narrativas que devem, né, criar a temática da HQ. Se as próximas edições conseguirem equilibrar isso muito bem, eu não tenho dúvida, Batman Gárgula vai ser tudo isso. Hoje eu não acho que ela é tudo isso. É uma HQ que começou... Hoje eu não acho que é tudo isso. Então, quer dizer, a necessidade de falar e de criticar é maior do que a responsabilidade de ler e fazer uma crítica, né? Porque se a pessoa, ela mesma, não tá certa do que ela tá falando, porque ela não tem material suficiente, então, não dá pra defender que ela é uma decepção, como tá no título, cara. Batman Gárgula de Gotham é uma linda decepção. Eu posso mudar de ideia. Vai. Entendeu? Como assim? bem, mas que cometeu deslizes que eu quase considero graves. Mas a ilustração compensa, o ritmo compensa, o aspecto cinematográfico compensa. No fim, eu acho um grande exagero de dizer que essa é uma HQ ruim. Mas eu com certeza entendo quem disse que ficou decepcionado com essa HQ. Porque o hype pra HQ eu acho que foi bem desproporcional pelo que ela é hoje. De repente, as 3 próximas edições são obras de arte. A DC com certeza já viu tudo, né? E já tá antecipando esse fenômeno que vai ser HQ. Vamos ver. A sensação que eu tenho é que essa é uma HQ que agrada muito aquele público que só pegou as HQs do Batman solo. Gosta do Longo Dia das Bruxas, gosta do Cavaleiro das Trevas, gosta do Ano 1, gosta da Piada Mortal. Essas HQs do Batman dos anos 80, dos anos 90, que são basicamente as HQs que todo mundo fala que tem que ler do Batman e que de fato são as melhores, essas histórias combinam com esse Batman. Olha que doido. Ele tá falando que essas histórias aí que combinam com a história que a gente tá aqui, ele tá criticando de forma negativa aí. Agora ele tá meio que passando um pano, mas ele tá falando que combinam com as histórias que são consideradas as melhores do Batman. Então, essa Gárgula de Gotham, ela combina com essas que são as entendidas como as melhores do Batman. Mas ela não é boa. É esse que está sendo o argumento que eu tô tentando entender aqui. Uma gárgula. É só que a comparação, ela não chega no nível da escrita. Mas com certeza a vibe que a HQ quer passar é tipo Piada Mortal, Batman 1 e Cavaleiro das Trevas, que são HQs do Batman que se levam muito, muito a sério o tempo todo. E vocês sabem, para uma HQ como essa dar certo, a escrita tem que estar afiadíssima. E tem que sempre estar querendo apresentar algo novo. E aqui, pro Batman, tirando o aspecto visual, que realmente o traje é maravilhoso, a ilustração é maravilhosa do Batman ali, com aquele negócio, ele tá assim, é maravilhoso. Mas o texto do Batman ainda não comprei. Como eu disse, tem que ver onde que isso vai dar, porque é só a primeira edição. Enfim, gente, essa é a minha análise da HQ. Então tá, não é a melhor coisa que ele já viu do Batman, sacou?
Mas o ponto pra mim é tipo assim, por que que isso então pode ser tão altamente criticado, né? Como rolou, tá rolando, né? Tipo assim, ele mesmo falou, tipo que foi uma enxurrada de críticas negativas. Só porque não é a melhor coisa do mundo, só porque não é a melhor história do Batman já feita. Tipo, por que que precisaria ser? É isso que eu não consigo entender, sacou? É a expectativa porque é um brasileiro e aí a gente precisa de alguma maneira mostrar o quão mal a gente consegue lidar com as situações de estar trabalhando num lugar como esse, sacou? Ou é tipo assim, eu preciso fazer um vídeo e eu preciso seguir uma tendência, eu não vou nem ler o negócio até o final, eu já vou falar o que, que eu acho e tal. Não sei se é bom ou se é ruim, sacou? Pra mim isso é indiferente, cara. Não importa muito para mim superar aquilo ou aquilo outro. A questão é simplesmente olhar para o trabalho e poder falar sobre o trabalho da forma que eu estou vendo, né? E isso eu não vejo, né? Tipo assim, o que, que realmente tem aqui, né? O que eu posso dizer é que é um trabalho mais autoral mesmo do Grampar. Eu acho que as cores também elas precisam ser elogiadas. Eu acho que pintar um quadrinho como esse não é nada fácil, entendeu? Você precisa dar o tom, assim, porque o desenho do Grandpa ele vai para uma coisa meio cartunesca, e só que é uma revista do Batman, então tem que ser sério, então a pintura ela tem que seguir uma linha de equilibrar bem esse estilo dele com a temática da história, né? Então é uma coisa que está sendo executada e o quadrinho do Grandpa é interessante, sacou? Tipo, o quadrinho, né? Independente do Batman, sacou? O quadrinho é interessante, sabe? Tem páginas ali que realmente são interessantes do ponto de vista da linguagem dos quadrinhos, né? A construção da ação que se desenvolve e tal, e toda a questão de como colocar esses elementos, que são elementos um pouco como se fossem aqueles efeitos especiais que tem no cinema, entendeu? Ele sabe trabalhar com esse tipo de coisa. Eu acho que é um cara que traz isso para o quadrinho de uma forma que eu pouco vejo. Assim, eu acho que poderia ser explorado mais e tal. Eu acho que ele faz isso muito bem. E tá fazendo meio que um quadrinho do Batman, cara. Sacou? É o quadrinho do Grandpa. Sacou? Não é o quadrinho, não, meu quadrinho não é o quadrinho do Mano. É o quadrinho do Grandpa. E aí, se você quiser criticar, não quiser comprar e tal, porque a sua ideia é melhor, beleza. É isso. É isso aí. Falou.